Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno. Ele vai estar falando sobre o nosso bem-amado Krishna, já que hoje é dia de Krishna, 18 de agosto de 2022, é uma data móvel que está ligada ao calendário Veda. Hoje o Bueno vai estar abordando a luz de Krishna. Qual é o significado da sua existência na nossa bem-amada Mãe Terra? Então vamos nos preparar para receber aqui o Cleudio Bueno, que já está chegando, ameaçando chuva, né? Já ventou, escureceu, vamos aguardar aí as energias desse nosso novo tempo, nesse momento tão diferente que a gente está vivendo de transição planetária. Bem-vindo, Bueno, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Carmen. Boa tarde a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Espero que tenham estado em paz, com saúde, proteção e luz nas suas vidas. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Krishna, né? Tá? Hoje é dia de Krishna, né? É um Krishna. dia que é móvel, é, é um dia que é móvel. Estamos aqui com ele, deixa eu ver se dá para aparecer, né? Está Sim, com ele aqui, a Radha, Krishna né? Irada. Krishna Errada é uma camiseta que a gente usa bastante quando está lá na Índia, né? Que é uma É. camiseta gostosinha, Aliás, fininha, esse né? casaco também é lá para usar na Índia. Esse casaco, aliás, todos os casacos que eu tenho têm nome, né? Esse se chama Himalaia, É, eu que foi o sei. casaco que eu levei a primeira vez para ir na Índia, Mil né? A primeira vez novecentos e noventa e três. Olha isso, família Pax. É, 1993. A nossa primeira viagem é, à Índia. vai fazer 30 anos o ano que vem, né? A Muito primeira bom. viagem à Índia. Então, nós vamos falar sobre o Krishna, mas antes de falar sobre o Krishna, a gente vai fazer a nossa oração do Arcanjo Miguel. Ok. Então, eu vou pedir que todos fechem os olhos, sintonizem-se com seus corações, né? Com a batida da querida e amada Mãe Terra, que é a batida do nosso coração físico, para que nós possamos respirar essas energias, para que nós possamos, assim, receber as graças e as bênçãos de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse de nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Pois bem, vamos falar um pouquinho a respeito do Krishna, mas antes é uma linguagem um pouco extenuante, às vezes chega a ser um pouco cansativa, pelos termos, pela forma como é falado, contado, porque como nós somos do Ocidente, nós temos poucas, às vezes, informações e o conhecimento do Oriente em relação ao hinduísmo. Nós temos que lembrar que, para o hinduísmo, o grande criador de tudo e de todas as coisas é Brahman,
Veja bem, Brahman, com N no fim. Logo após Brahman, vem o reino dos céus e dos deuses. E abaixo que vem Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, então, é uma corrente do próprio Brahman, que é o criador, Vishnu é o manifestador e Shiva é o transformador. Às vezes tem um pouquinho de diferença entre uma coisa e o outro. Vishnu é tido como conservador, Shiva é como destruidor, mas eu prefiro essa linguagem, que é a nossa linguagem. Criador, manifestador e transformador, né? Então, a gente vê que o panteão hinduísta, embora tenha mais de 33 milhões de deuses, ele tem alguma coisa de diferente quando se fala desses três, né? O Brahma, o Vishnu e o Shiva, e quando a gente fala de Krishna, né? De Rama, por exemplo. Então, todos eles têm uma envergadura diferenciada. Se nós estávamos falando agora mesmo sobre a Índia. Se a gente for na Índia e quiser ir no templo de Brahma, nós vamos ter que quase que procurar uma agulha em palheiro. Não são muitos templos de Brahma que existem na Índia, embora ele seja o criador. Deve ter, assim, no máximo, se tiver uma dezena de templos de Brahma. Vishnu tem um pouquinho mais, mas também não é tantos. Mas se a gente procurar os templos de Shiva, a gente pode encontrar um ou dois em cada esquina. Então, a gente vê que essa proporção na nossa linguagem, quando a gente fala da chama trina, né? Do azul, do dourado e do rosa, como sendo atributos, e sendo que o primeiro raio azul é o Pai, o segundo raio é o Filho, e o terceiro é o Espírito Santo, mas, na verdade, ele é dividido em mais 4 atividades, que é o raio branco, o raio verde, o raio rubi e o raio violeta. A gente vê que Shiva tem essa distribuição dos templos na Índia, abarcando todos os outros, vamos dizer assim, os outros 4 raios de atividade, porque a maioria se concentra do terceiro para o 7º raio. É ali onde se concentra a natureza, vamos dizer assim, humana da escola para se receber todos aqueles que vêm aqui. Se bem que cada um de nós, tanto do raio azul como do raio dourado, sempre passamos também por esses demais raios. Então, faz parte das nossas lições aqui no planeta Terra. Bom, falando sobre o Krishna às vezes é visto como a manifestação de Deus aqui na Terra. Bom, essa manifestação de Deus, ela, na verdade, ela se deu em relação, vamos supor assim, ao querido e amado Mestre Jesus, que nós já temos aí 2022 anos, levando em consideração que a data de nascimento do Mestre Jesus foi no ano 0, se nós pensarmos em Krishna, ele veio 3.000 anos antes de Jesus. 3.000 anos antes de Jesus. E trazendo uma mensagem de configuração para o planeta Terra através da sua religião, que ele também ajudou a colocar e expandir essa religião, vamos dizer assim, planetariamente. E daqui a pouco eu explico por quê. Porque o hindu, na verdade, é uma religião antiga, conhecida por nós agora, e eu digo por todos nós, porque nós temos uma conectividade através das informações de conhecimento ligados pela internet, aonde a gente pode estudar um pouco mais a fundo essa religião que foi tão importante para nós, e ela, na minha forma de ver e de conhecimento, ela é a raiz da religião cristã, e não a judaica, como às vezes se pensa muito. A relação entre Krishna e o Mestre Jesus é muito próxima, e grande parte das histórias que é contadas no hinduísmo, ela tem um vínculo muito forte com o cristianismo.
Então, a gente tem que levar em consideração que a manifestação física da Trindade, como eu acabei de falar agora para vocês, explicando a questão da chamatrina, ela tem muito relação com Vishnu, que é o Filho, a mesma relação que tem o Mestre Jesus, a mesma relação que tem o Mestre Jesus dentro do cristianismo. E Vishnu, como acabei de dizer, ele tem uma relação de mais de 5.000 anos em relação à nossa história, né? Então, antes mesmo de Krishna estar aqui com a gente, já existia uma religião, que era hinduísta, o hindu, propagando esses 33 milhões de deuses que existem no panteão hinduísta, o que não é fácil, né, de entender, até às vezes quando a gente está lá e a gente vê um personagem, ou vê uma escultura, ou vê alguma coisa que a gente não entende, né? Como, por exemplo, um ser em cima de um tigre, a gente Durga, é um outro deus, né? Quando a gente vê um outro ser que usa as serpentes, as cobras, também já é um outro ser. Então, a gente tem que ter claro que essa questão do Senhor Krishna, ele é a manifestação de Vishnu, que é um Deus, né, que está entre, por exemplo, aquilo que nós chamamos de instrutores planetários aqui com a gente, né, sendo, não digo o primeiro, mas um dos primeiros dentro dessas atribuições dos raios, né, azul, dourado e rosa. No caso de Vishnu, o raio dourado, assim como é Krishna. Lembrando também, né, que todas as coisas de Krishna que nós admiramos, os seres humanos admiram aqui no planeta, uma delas que ele deixou bem claro e hoje nós usamos muito para os nossos conceitos e até para a nossa vida, procurando amealhar e, vamos dizer assim, até guardar como se fosse num cofrinho, é o Dharma. Quem explicou muito a questão do Dharma foi Krishna, que mostra que o Dharma ele nos leva à iluminação. E através da nossa realidade, a gente pode conseguir o Dharma muito através da nossa sabedoria e do conhecimento. Então, o Krishna, na verdade, ele, entre aspas, né, ele é um indivíduo, porque ele foi reencarnado aqui, né? Ele é um indivíduo que se conecta muito bem com todos nós que somos seres humanos. Dentro desse princípio, a gente tem que levar em concepção que isso também faz parte das coisas que o Mestre Jesus nos ensinou. E nós, aqui no Ocidente, estamos conectados com o Mestre Jesus dentro dos seus ensinamentos e dentro dos seus exemplos que ele nos deixou. Mas nós temos que levar em consideração que o Mestre Jesus teve uma parte da sua vida que não está muito bem esclarecida, que ele esteve na Índia. E grande preparação do seu ministério também foi feito na Índia. Não só no Egito, mas principalmente na Índia, onde ele recebeu os ensinamentos, vamos dizer assim, mais fortes para estar exercendo o seu ministério, primeiro lá no Oriente e depois sendo passado aqui para o Ocidente. É interessante algumas particularidades do Krishna, porque é difícil a gente ver na Índia uma escultura, uma imagem, que ele não esteja com o corpo pintado de azul. Sim. Mas, na verdade, a cor da pele de Krishna, como a maioria dos indianos, tem uma pele bem escura, uma pele assim bastante com uma tonalidade próxima ao negro, às vezes fazendo até uma diferenciação dependendo da região que você está na Índia. Então, você tem cores mais claras, voltadas para o branco, um pouco mais para o café, um pouco mais para o mulato, um pouco mais para o negro. Tem essas variações, como também existe no nosso país. Como os países são muito grandes, a regionalidade, a miscigenação
das raças, ela foi muito forte. É. Então, na verdade, acredita-se que essa visão da tonalidade azul, que Krishna, alguns interpretam como sendo a pele da cor azul, nada mais era do que uma aura magnética que ele tinha em volta de si, que era vinda do seu próprio pai, ou seja, de Brahman. Então, a gente tem que ter determinadas considerações e não levarmos, às vezes, o contexto daquilo, das imagens ou daquelas esculturas que a gente vê muito lá na Índia, sendo uma formalidade daquilo que, na verdade, nos impõe de uma maneira mais visual. Né? E porque o que importa para todos nós nessa questão e nessa acepção do Krishna é a sua manifestação aqui do Criador. Por isso, essa cor mais ou menos de tonalidade, vamos dizer assim, magnética, mas que é da sua aura. Então, Krishna, ele está aqui mostrando um pouco o reflexo da divindade do seu pai, como sendo o filho. Assim como Jesus também tinha. Só que Jesus, ele mostrava muito o lado do seu coração e da sua fala. Ele falava muito no pai. Ele falava muito no pai. Krishna já não fala muito no pai. Ele procura passar os seus ensinamentos, os seus exemplos, não só através da sua própria vida, mas como aquilo que ele foi interpretado por aqueles que estavam naquele momento vivendo junto com ele. Uhum. Ele era visto, então, como, na verdade, um ser que extrapolava um pouco o hinduísmo e chegava às beiras do Tibete e das raízes do Himalaia, aonde ali tem uma outra religião que nós já falamos anteriormente, quando nós falamos do Monte Kailash, aonde tem uma religião que se chama jainista. Sim, então, o que aconteceu? O Krishna, ele avança não só na religião hinduísta, mas ele avança também um pouco na religião jainista. Outra coisa que desmistifica um pouco esse lado do Krishna é que a maioria das vezes, como está na minha camiseta, como está na manga da minha camiseta também, dos dois lados, é muita figura do Krishna com Radha. Sim. É bom que a gente diga que nem no Mahabharata e nem no Bhagavad Gita a figura de Radha aparece. Então, a gente percebe que, às vezes, a história do Krishna ele é um pouco confusa com o próprio folclore que foi feito a respeito da imagem dele. Uhum. Então, é uma coisa assim que a gente, às vezes, acha que mas não é. E a gente precisa estar muito bem a par dos ensinamentos hinduístas, principalmente desses dois livros, para que a gente saiba exatamente aonde se encontra Krishna nessa questão do Rivarahatan, que é, na verdade, o livro onde está tudo sobre Krishna. Harivarachan, ou Ratan. Eu não sei porque, às vezes, muda um pouco nessa filosofia hinduísta de uma palavra para outra ou de um ensinamento para outro. Eles não são muito firmes nos seus ensinamentos, né? Já que nenhuma, e nem nessa, onde conta toda a vida do Krishna, está Radha. A Radha não se apresenta. A Radha, na verdade, é um consorte, vamos dizer assim, é a esposa, entre aspas, predileta do Krishna, mas, na verdade, ela não parece em nenhuma das concepções que ali era para estar. Krishna, então, dessa forma, ele se apresenta como a suprema personalidade de Deus. Uhum. Puxa vida! Mas dá para a gente entender melhor essa coisa do Supremo Senhor e dessa coisa que está no Bhagavad Gita sobre respeito da personalidade de Deus?
é possível entender a personalidade de Deus? E aí eu acho que vem a grande contribuição, na minha opinião, do Krishna para o planeta Terra, né? E para toda a humanidade que hoje está aqui. É aquela ciência, essa questão da personalidade, a gente tem que ver como uma ciência, não só uma coisa espiritual. Né? Uma ciência, na verdade, que estuda esse relacionamento entre nós e essa coisa do supremo, personalidade de Deus, que todos nós, interiormente, fazemos um questionamento sobre a divindade do Criador. A gente quer entender o Criador. A gente busca saber quem é o Criador e como ele criou tudo que existe, não só em termos de reino, não só em termos de planeta, mas em termos de sistema solar, em galáxias, em estrelas, em universos em expansões. A mente humana, ela tenta buscar essa personalidade de Deus e entender como Deus funciona. E um devoto que aceita essa incumbência de supremacia da personalidade do Senhor sem o questionamento, tem um relacionamento, vamos dizer assim, quase que unilateral com essa divindade, porque se estreita de tal maneira que não vive sem ele. E essa maneira de se viver, ela é feita através aquilo que ele chama de a transformação. E aí a gente traz um pouco, então, do Shiva. Vejam só como é que é. Traz um pouco do Shiva para dentro do Krishna, que faz parte, é uma das encarnações de Vishnu. Se nós colocássemos isso na forma que nós entendemos da chama trina, a gente vai ver que o rosa, ele na verdade representa o Espírito Santo. Assim como Shiva representaria o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o agente transformador do segundo raio. Tanto é que Jesus era Jesus, até o momento do batismo. Assim que ele foi batizado, ele deixa de apenas ser Jesus e se transforma em Jesus, o Cristo. O Cristo. Então, a gente tem que ver que quando Krishna ele usa uma das atribuições de Krishna, uma das atividades de Krishna, que é a transformação para si, ele usa, na verdade, uma busca dentro de uma literatura que até então era muito forte, que é a questão da materialidade e a manifestação da vida aqui no planeta Terra. Então, a gente tem que ver que já naquela época existia uma preocupação dual, de dualidade, onde teria que existir o mundo material e o mundo espiritual. Sim. E que sem Vishnu e sem Shiva, essa probabilidade ela se encurtaria, deixando apenas a questão espiritual mais na superfície. E aí nós não estaríamos cumprindo os nossos propósitos aqui na Terra, a qual nós fomos legados a fazer para que a gente tivesse, assim, uma especificação e aprofundamento da compreensão do que é, na verdade, Deus para cada um. Se eu perguntasse para cada um dos que estão nos assistindo, para você ou para quem quer que seja, quem é Deus, cada um de nós íamos ter um conceito diferente. Claro. Poucas vezes os conceitos seriam iguais e, para serem iguais, nós teríamos que estar alinhando esses conceitos mais proximamente para nós irmos definindo um conceito do que é Deus e, principalmente, do que seria o Criador. Então, nós temos que ver que Krishna deixa isso claramente para todos nós. O Bhagavad Gita, ele significa a canção cantada pela supremacia e da personalidade de Deus. Bom, é um livro
extenso, muito difícil de ler. Mais difícil de ler e compreender, na minha opinião, do que qualquer outro livro sagrado que nós tenhamos aqui no planeta. Assim como, na verdade, é o Mahabharata. Então, a gente tem que entender que é uma filosofia extremamente complexa. E nós devemos lembrar que, além de tudo, Krishna, através dos Vimanas eram aparelhos que existiam naquela época, que hoje nós poderíamos chamar de UFOs ou OVNIs, que teve uma batalha tão grande contra, vamos dizer assim, as forças que não eram confederadas a respeito do que era e deveria ser o planeta Terra, que ele foi o grande comandante aqui terreno para que essas forças fossem afastadas e que nós pudéssemos ter essa sobrevivência da qual ele veio para implantar, junto com todo aquele arcabouço, que, na verdade, foi o plano divino para essa terra, e nós devemos nos lembrar que ele veio posteriormente, vamos dizer assim, ao dilúvio. Então, nessa batalha, que foi uma batalha, entre aspas, meio nuclear, ele vence, mas ele é ferido nessa batalha e ele perde. Então, essa conexão divina, e ele é morto em sua cidade, que a cidade também foi sucumbida posteriormente pelo mar, pelas proporções que acontecem hoje em dia, né, em relação ao degelo também dos polos. Naquela época tinha essa relação de polos um pouco diferenciada do que é hoje, então as marés também foram sumindo e a cidade dele foi compuscada pelo mar. Nós devemos ver que toda uma situação imposta pelo Lord Krishna, ele também chamado de Lord, né? Uma maioria daqueles que são colocados no raio dourado recebem esse nome de Lord, né? Já recebeu outros, né? A gente tem aí Lord Maitreya, que é o Cristo cósmico, que também faz parte do segundo raio, né? E tem Lord Jesus. E nós temos vários outros lords que se encaixam nessa corrente assim, do caminho do meio. E essa personalidade de Deus que ele tenta interpretar, e nós também, e que ele deixou, isso, na verdade, é uma postura do Krishna, né? Que, através dos seus ensinamentos, ele acabou passando para nós, e isso tem um prosseguimento desde ele até hoje, nessa coisa de nós queremos entender quem é Deus, quem é o Criador, através da sua personalidade. E essa questão de querer entender Deus, ela deve ser adotada como um progresso de quem quer entender essa personalidade divina. É o que a Pax faz muito, e cada um de nós faz, e que pertence a esse centro espiritual magnífico, como um ponto de luz aqui no Brasil, mais particularmente aqui em São Paulo, é a questão devocional. Ele diz com todas as letras que para você ter uma finalidade com a personalidade de Deus nessa supremacia e nós entendermos melhor quem é Deus, só através da devoção. Então, essa, para mim, é uma máxima de Krishna. Isso, para mim, é como se fosse o primeiro mandamento de Krishna. Você quer entender melhor quem é Deus? Você quer que Deus, o Criador, faça parte da sua vida? Que ele tenha uma morada significativa em seu coração? Então, tenha uma devoção em relação a ele que seja suprema, para que a própria personalidade dele possa ser mostrada através de você como espelho àqueles a quem você ama e àqueles que estão ao seu redor. Sim. Isso, para mim, é maravilhoso, porque a gente não atenta muito para essa questão devocional. A gente atenta para outras virtudes que, às vezes, nos desafiam e nós achamos que uma pode ser mais importante do que a outra. E, na verdade, elas são, mas são de acordo com os seus propósitos, o seu serviço e a sua missão do qual você veio.
Mas já que nós todos temos isso dentro de nós, e isso foi inspirado e deixado para todos aqueles que vieram depois de Krishna, então ele dá um conselho: ajam devocionalmente, ajam com amor e devoção ao Criador. Ele se aproxima de você e se torna mais fácil, vamos dizer assim, a sua caminhada, o seu serviço, o seu propósito e a sua missão. Dentro dessa personalidade maior, que a gente fala do Krishna para nós entendermos ao Criador, e ele, na verdade, mais uma vez, seria esse Deus encarnado, mas como existem 33 milhões de deuses, e ele é apenas, vamos dizer assim, alguns dizem que ele é a sexta encarnação de Vishnu. Alguns chamam do sexto avatar daquela época. Então, se nós vermos ele como avatar, e ele é o sexto, nós temos que ver que antes dele, veio 5 e cada um teve 2.000 anos. Ou seja, nós já estamos falando de uma época de 10.000 anos antes de Krishna. Antes de Krishna. Veja, ele veio, com ele, nós colocamos mais 2.000. Então seria 12.000. E ele veio 3.000 antes de Jesus. Então, 12 com 3 seria 15. 15.000 então, anos. nós já estamos falando de 15.000 anos, né? De magnitude espiritual, de ensinamentos espirituais, que foi nos legado justamente por aquele lugar onde todos nós chamamos de Oriente, né? Mas, na verdade, tem um pouco da Ásia também, né? Tem um pouco da Eurásia, tem um pouco, mas para nós, aquela parte do mundo, ela é o chamado de Oriente. E ali ele mostra, mais uma vez, que uma das condições e virtudes prementes que ele usa de Shiva para colocar, vamos dizer assim, na sua missão, na sua forma de ensinar aqueles que estavam aqui, é a questão da misericórdia. E ele diz que, além da devoção, a misericórdia é, na verdade, o prato aonde a gente come para que o Criador se manifeste no coração de cada um. Então, além dele trazer a devoção, que está lá no sexto raio, ele traz a misericórdia do sétimo raio. Veja que ele vai fazendo um transporte das virtudes de Shiva como atividades, sendo Shiva, na nossa concepção, traduzido do Espírito Santo, que é um atributo, sendo o raio rosa, sendo colocado na sua missão dentro do raio dourado como sendo o filho. Pois não? Está perguntando o que seria a misericórdia. Bom, eu acredito, na minha forma de ver, que misericórdia é uma forma de você se prostrar diante do divino com humildade para que você obtenha, né, o seu perdão, vamos dizer assim, o seu perdão das faltas, dos erros. O pecado para nós não existe, né? Mas os seus enganos, né? As suas incertezas. A misericórdia é uma coisa que nós doamos, né? Que todos nós temos, mas tem que ser colocada de uma forma humilde. A gente não pode sobrepor a ninguém como sendo mais, né? A gente tem que se colocar como menos, sempre menos, a serviço de alguma coisa, né? Uma vez, eu ouvi numa das canalizações, eu devia ter anotado naquela hora, um dos seres que estava sendo canalizado, que eu nem me lembro quem mais é, ele disse, né, que misericórdia nada mais era do que uma forma de você se colocar à disposição de quem precisa, nem que seja para ouvir. Você sendo um ouvinte, você já está praticando a misericórdia.
Tá. né? Então, a misericórdia é alguma coisa que você oferta para quem precisa, nem que seja como ouvinte. Bom, Krishna também ele é conhecido como Govinda. A gente tem que lembrar que, às vezes, a gente ouve muito em canções hinduístas, né, a palavra Govinda. Govinda nada mais do que a supremacia da divindade, né? Daquilo que Krishna representava naquele momento na sua vida, em corpo espiritual, de uma forma que ele era um aventurado eterno, assim como é Jesus para nós. E aonde ele é o início, o fim, mas na verdade é a origem também de tudo. Ele, na verdade, ele é o principal personagem de todas as causas que é refletida naquele momento em torno dele e dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos. Só que de uma forma um pouco mais enérgica. Jesus tinha esse lado misericordioso, tinha esse lado compassivo, né? O Krishna já tinha um lado um pouco mais autoritário, um pouco mais forte, mas sem perder a sua doçura. Tanto é que ele estava sempre acompanhado da sua flauta, né? Qualquer imagem que às vezes a gente vê de Krishna, e você sabe disso, e nós temos essas imagens, ele está sempre com uma... Eu nem pus aqui agora, God. Esqueci de colocar uma imagem aqui do meu lado. Mas tem ali em cima, tem 3 Krishna ali atrás. Então, mas essa flauta me remete a algumas coisas anteriores para uma época mais recente da nossa história humana, que é o Cocopelli, que também tinha uma flauta. E ele encantava, na verdade, todas as mulheres através da sua flauta, né? Ele tinha, vamos dizer assim, um aspecto doce. O Krishna tinha um aspecto doce, como mel, aonde ele encantava, mas desde que ele não tivesse uma afronta a respeito dessa personalidade suprema e divina do Criador. Cada vez que ele encontrava alguma coisa que ia contra esse aspecto do qual ele veio pôr e pregar, ele defendia e usava a transformação, que é outro ser de Shiva, que é uma virtude de Shiva, ele acoplava ao seu raio dourado para colocar e, vamos dizer assim, dissolver aquilo que poderia atrapalhar os planos divinos aqui para a humanidade. Essa energia de Deus que Krishna tão bem traduzia e mostrava para todos aqueles que estavam aqui, ela vinha através de uma natureza peculiar, que era superior à questão material e à questão espiritual, que era dual naquela época. Porque essa natureza ela era banida do coração dele, porque não existia a questão da dualidade. Ele era uno com o seu princípio interno. Ele sabia que em volta dele existia a dualidade da materialidade e da espiritualidade. Mas dentro de si, isso não existia. Porque como ele interpretava, como ninguém, essa questão da supremacia, da personalidade divina de Deus dentro de si, isso refletia na sua natureza. E a natureza, para ele, tinha aspectos diferentes do nosso. Além de ter a terra, a água, o fogo, o ar, ele tinha na concepção o céu. Ele tinha o céu, ele tinha a inteligência material da própria sobrevivência que ele expandia e expandia para todos que estavam à sua volta. Ele tinha também a natureza da energia magnética, que era esse azul. Então, ele envolvia, em relação a ele, outras coisas que, para nós, na natureza, está baseada em 5 elementos, né? Que é o fogo, a terra, o ar, a água e o éter. Na concepção dele tinha 8, só para a gente entender como ele era diferenciado. Quais são os outros? Acabei de falar. Era a terra, a água, o fogo, o ar.
o céu, a inteligência, o conhecimento e a factualidade da natureza energética magnética. Então, ele tinha essas 8, além, é claro, que hoje a gente coloca mais um, que é o éter, né? Aí fazia os 8 elementos. Que ele tem a condição de trabalhar. Veja que em nenhum momento eu falei da personalidade, em nenhum momento eu falei do ego, em nenhum momento eu falei da sobrevivência, porque essas concepções já tinham sido exercidas neles em um outro aspecto, de uma outra maneira, numa outra época, de uma forma que não dependeria mais dele. A gente diz que enquanto o Mestre Jesus estava na Terra, cada passo que o Mestre Jesus dava, 2 quilômetros de luz se faziam em volta dele ou das pessoas que tivessem nesse raio de luz. Sim. 2 quilômetros. Então, nós estamos falando de 2.000 metros. Krishna, cada passo que ele dava, ele iluminava o planeta. Ele iluminava o planeta. Porque essa concepção divina da supremacia, que ele era Deus encarnado, ele tinha essa consciência como uma coisa de um curso normal, ritmado, através de quando ele nasceu. Porque ele nasceu exatamente como Vishnu, com 4 braços. Aí a sua mãe, quando ele nasceu, rezou devocionalmente, tanto para o Criador, que ele acabou ficando apenas com 2 braços. E aí ele se torna, então, a divindade, que todos aqueles que viram nele, a representatividade daquilo que hoje em dia nós chamamos de avatar. Né? Que é o caso do Mestre Saint Germain, que foi o caso do Mestre Jesus, que foi o caso do Maomé, se bem que a filosofia muçulmana concebe todas essas personalidades que eu acabei de falar agora como sendo profetas, como sendo aqueles agentes divinos do grande Criador. O que não deixa de ser também. Mas só que, dependendo de cada religião vê isso de uma forma diferente. Né? A gente tem que lembrar também que a forma de escolha entre Krishna e a sua missão, ela foi feita de uma forma tão coerente, tão pré-estabelecida, que ele não teve dúvidas em nenhum momento daquilo que ele estava fazendo aqui, no planeta Terra. O que acontece muitas vezes ainda conosco. Né? Ele não tinha essas dúvidas. Ele tinha isso tão claramente que ele não precisava daquele tempo, como aconteceu com o Mestre de Jesus, de ficar 40 dias no deserto sendo testado, ou quando ele trabalhava com seu pai na carpintaria, que de vez em quando ele saía e avisava São José que ele tinha um trabalho maior para fazer, então ele ia conversar com o pai, sendo que São José estava do lado dele. E os outros empregados não entendiam muito bem isso. Escuta, como é que é isso? Aonde está Jesus? Ele não está trabalhando? Enquanto José respondia, não, ele está trabalhando. Mas está trabalhando aonde? Né? Ele foi falar com o pai. Mas o pai é você. Quer dizer, não tinha esse entendimento claro daquilo que o Mestre Jesus falava. Sim. Poucos, na verdade, tinham essa inteligência, vamos dizer assim, e essa personalidade de alma para entender aquilo que Jesus falava. Com Krishna não acontecia isso. Com Krishna, na verdade, ele era a essência divina aqui na Terra, habitando e passando normas, regras e conceitos cósmicos que os avatares geralmente passam para a humanidade. Sim. Então, isso também é uma coisa forte que tem que ser sinalizada e que hoje nós entendemos. Hoje, através de uma canalização, uma dispensação, seja de qualquer mestre ascenso ou que façam parte da fraternidade branca, esses conceitos são muito bem aceitos para nós, aqueles que pelo menos despertaram. Sim. Aqueles que ainda não despertaram, ainda têm um pouco de dúvida a respeito disso. Será que isso é verdade? Será que isso é real? Será que eu não estou embarcando em alguma coisa onde eu vou estar cometendo algum erro, algum pecado, em acreditar numa coisa do qual eu não tenho a formação, numa coisa qual eu não fui instruída?
eu não li muito. Então, naquele tempo, não tinha essas condições. Porque, na verdade, todos sabiam perfeitamente, aqueles que estavam investidos dessa rosa mística, mas não é bem mística, né? Mística já é uma palavra que vem depois. Essa rosa espiritual, que era bem delineada através da própria magnanimidade que o ser Sim. mostra quando ele está presente. Tanto é que dizem que Krishna, né, e é verdade isso, ele tinha uma tonalidade e uma feição e um rosto de beleza inigualáveis em termos de seres humanos, né? É aquilo que na minha época as meninas chamavam de pão, né? O cara é um pão, né? Era mais ou menos isso, né? Ele tinha esse aspecto de luminosidade divina, né? Que era difícil não ter uma magnetização em relação à sua aura, né? Tanto é que essa questão de ser relacionado entre a personalidade suprema, divina, de Deus em Krishna, ela foi colocada como dinastia, assim como aconteceu mais tarde com os egípcios, né? Fazendo a casa o faraó, que significa casa, né? Fazendo uma dinastia. Sim. Krishna fez a mesma coisa, né? Por isso que Krishna ele é considerado um deus. Sim. Assim como tem essa personalidade egípcia, né? O faraó ele também era considerado um deus, né? Mas era em função dessa dinastia que ele tinha. E à medida do divino, desse santo crístico, que é Deus manifestado e apresentado nele, através do raio rosa e junto com o raio dourado, dá para ele a consagração da manifestação divina dele se transformar naquilo que a própria Índia se transforma mais tarde, sendo a nação que é. Porque a Índia é uma nação. Veja só você, um pouco mais para cima, né, no Nepal, nasceu Buda. Sim. Nasceu Buda. E Buda foi fazer toda a sua trajetória espiritual na Índia. Na Índia. Na Índia. Mas a Índia, na verdade, ela é 3/4 hinduísta e 1/4 muçulmana. E o budismo não floresceu ali. O budismo ele foi florescer em outros lugares, principalmente no Japão. Mas na Ásia, o budismo ele foi florescer. Isso mostra a energia presente de Krishna. Nada mais é do que a energia implantada de Krishna, que ainda continua vibrando e se expandindo na Índia. Sim. Isso é uma coisa que, se as pessoas não tiverem claro, ele fica muito difícil de ser mostrado. É uma explicação, um simbolismo encontrado que é a perfeição da bem-aventurança dessa energia. É a propagação da bem-aventurança que ele deixou na Índia instaurada, enraizada e que permanece. Sim. E a gente vê isso claramente. A gente vai em Sarnath, lá onde está a grande figueira, onde o Buda fez o primeiro sermão, e a gente vê poucas pessoas lá. Vai em Lumbini, onde o Buda nasceu no Nepal, e a gente vê muito pouca coisa a respeito do budismo. É verdade. Então, a gente vê que a energia de Krishna é uma energia de raiz tão forte dentro dessa bem-aventurança que Krishna deixou, que as outras coisas que também... Veja só, nós estamos falando de um ser, né, Buda, que é o senhor do mundo. Sim. Ele está no topo da pirâmide. O Buda está aqui, ó, no topo da pirâmide. E a gente fala de Krishna assim como uma raiz efervescente dentro dessa questão da sua vida e sendo uma sexta reencarnação de Vishnu. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Essa questão da água, do ar, do fogo,
do Akasha, que é a questão da inteligência e do espaço, onde estão registradas todas as coisas que nós temos, né, através da nossa centelha divina, onde está todo o desenvolvimento, a evolução espiritual de cada um de nós, ele afirma através do Prakti, que na verdade é o segmento dele, que é o seu filho, ele deixa como sendo uma criação da palavra chá, que lá no Egito, mais tarde, se transforma em Ra. Então, Ra Então, veja que a proximidade das coisas que ele deixou é expandida, é transformada, vamos dizer assim, é transformada, mas que continua vivo dentro do conhecimento das eras cósmicas que vieram antes dele, que deixaram também o seu legado aqui para que nós não entrássemos na loucura da dualidade material. Então, ele é exatamente o meio. Ele não esquece da materialidade. Ele não esquece da questão espiritual. Mas ele é colocado aqui como sendo a forma que une as duas coisas em si mesmo. Uma coisa que ainda nós não entendemos direito. Se nós pegarmos a parte material e se nós pegarmos a parte espiritual e unirmos, nós seremos luz. Nós seremos humanos iluminados. E ele deixa isso claro, inclusive pela sua aura magnética. Ele mostra isso claramente para quem está à sua volta. Escuta, é igual eu sou, que vocês também se transformarão se usarem os ensinamentos e os exemplos que eu estou deixando. Krishna é um ser supremo no fim de tudo, dessa contagem que nós estamos falando, que na verdade já lá atrás, né, era o despertar, o celebrar, o admirar, o adquirir todas as eminências possíveis e cabíveis através da própria renúncia espiritual dessa divindade, para que a sua misericórdia pudesse ser a grande válvula impulsionadora daquilo que ele deixou. Então, esse, na verdade, é o grande legado do Krishna, na minha modesta opinião. Então, se a gente quer saber melhor sobre Krishna, fica muito difícil, porque Krishna, na verdade, além de tudo aquilo que nós já falamos nele, ele também tem 108 nomes, é exatamente o número de contas que existe no colar do Japamala, eu acabei de falar, do Japamala, que a maioria de nós, quando está lá, a gente adquire, né? Isso vem do tempo de Krishna, né? Não é uma coisa atual. Lembrando que aquela flauta, né, doce que o Krishna teve, ele teve, e aí uma particularidade que eu nem sabia se eu ia dizer ou não, mas já que nós estamos no fim, eu preciso fazer a oração do Krishna, ele teve 16.108 mulheres, esposas, vamos dizer assim. 16.108 esposas, dos quais 8 ele separava. 8 ele separava como sendo as principais. Então, a descendência de Krishna no planeta, ela foi aberta e consolidada por essa raiz, não só através dos ensinamentos e dos exemplos e de tudo que ele trouxe consigo, mas também em filhos que ele deixou. Bom, eu estou chegando no fim. 5 minutos. Eu estava aqui com a oração de Krishna, mas eu acho que não vai dar para fazer. Você colocou hoje a oração nos e-mails, no Facebook, no Instagram. Não, mas pode fazer. Reza. Vamos rezar. Será que dá tempo? Vai lá. Ó vós infinita e sagrada presença divina, altíssima fonte de toda a vida, abençoado seja o vosso sagrado nome. Nós nos prosternamos aos vossos pés. Nós vos agradecemos
nós os rendemos em ação de graça. Nós o glorificamos por vossa majestade e presença no universo, porque sois vós, eu sou, eu sou, eu sou. Nós vos devolvemos, ó poderoso, toda a força e todo o poder que foram usados por nós na imperfeita manifestação invisível e invisível. Seja feita a vossa vontade em nós agora. Deixai o vosso reino de luz manifestar-se constantemente na face da terra, através de todos os tempos, nos corações de todos que são abençoados e que estão em condições de viver esta graça. Ó vós, Altíssimo bem-amado, elevamos os nossos corações, a nossa visão, a nossa consciência a vós. Deixai a substância do vosso próprio ser fluir em cada um de nós, nessa viagem, de acordo com as nossas necessidades, para que possamos seguir em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço. Pedimos o perdão das transgressões da vossa lei do amor e da harmonia, para nós e para todas as pessoas, bem como para as forças dos reinos dos elementais e do reino da natureza. Com a vossa força e o vosso desejo, queremos perdoar, da nossa parte, as faltas de todos os que nos magoaram desde o início dos tempos. Não tememos mal algum, porque vós está em volta de todos nós e dentro de nós. Não existe poder além do amor incondicional. Nada que possa ferir, destruir ou roubar a beleza da vida. Vós sois a força, o poder no qual temos o caminho da prestação de contas. Ó Pai da luz, glorificai-nos em vosso próprio ser e mostrai-nos toda a glória da qual no começo participamos convosco, antes que o mundo fosse feito. Selados para sempre na cétula chama dos majestosos Elohims e envoltos em segurança na tríplice atividade da chama trina em nossos corações e na força e no poder do arcanjo Miguel e de todos os mestres. Nós vamos e enfrentamos com fé, amor e paz esta viagem, com os passos firmes de um poderoso conquistador da vida, de um vitorioso e de um mestre sobre toda a substância e sobre o mundo em geral. Isto nós afirmamos como verdade e aceitamos como realidade em nossa missão nessa vida agora. Amém. Amém. Gratidão, Carmen. Gratidão pelo Bueno. convite. Um assunto difícil falar sobre Krishna Não, dentro da maravilhoso. visão da religião, dentro da religião hinduísta, aqueles que foram chamados para essa corrente espiritual têm uma corrente de ensinamentos de aproximadamente mais de 5.000 anos. Então, estudem, venerem Rama, Krishna e os 33 milhões de deuses que fazem parte do reino dos céus hinduísta. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Bueno. Amanhã eu estou aqui com o Bono Macedo. Por que você não prospera? A astrologia explica. Vem aí às 5 da tarde. Beijo, Bueno, adorei. Gratidão, namastê, família Pax. Que as bênçãos de Krishna possam iluminar o inconsciente coletivo da humanidade, os dirigentes governamentais e líderes, os que vão assumir o Brasil e outros países, e que juntos possamos criar a paz. Gratidão, namastê, família Pax.